Fala, vestibulando em todo o Brasil. O professor Juruba aqui. Ele tá, nesse momento, com toda a energia positiva para você, guerreiro, que está aí lutando, querendo o seu espaço no sol. E aí, nós do Explica aí, estamos aqui para lhe ajudar. Já se inscreveu no nosso canal, minha vida? Você tem que se inscrever. Você tem que se inscrever porque aqui a nossa plataforma ela é completa para preparar você para o vestibular. E aí vamos resolver mais uma questão aqui, minha vida. Sobre o quê? Sobre idade média. Então é uma questão que vai tratar sobre a idade média. Olhe, vestibulando, coloque isso na sua cabeça. A idade média, ela vai ter no Enem, geralmente uma questão no Enem. Mas sempre cai, sempre, viu? Uma questão sobre idade média. É de lei que cai uma questão sobre idade média. E essa questão que vamos resolver agora, ela vai falar sobre a competência 2, ó minha vida, ó, a competência 2 vai falar nesse caso sobre habilidade 9. E o que é competência 2? É você compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. O que interessa para nós aqui, ó, é essa palavra, ó, e culturais, ó minha vida, ó, e culturais de poder. De poder. Então, ó, vamos aqui, então, trabalhar com a habilidade 9. O que é que a habilidade 9 exige de você, vestibulando? Exige que você consiga comparar o significado histórico-geográfico das organizações políticas, socioeconômicas, em escala global, regional, mundial. Ou seja, é uma questão, já que vamos falar sobre poder, é uma questão sobre idade média, é uma questão sobre igreja católica, poder, religião, cultura. Então vamos lá. É do Enem 2022, primeira aplicação. Então vamos ler os dois textos base, ó. Ó, repare, viu? Repare, viu? Manda o Santo Ofício da Inquisição para o que é Inquisição? Veja só. Naquela época, que época, Idade Média, era a igreja que controlava tudo. A igreja, ela influenciava na política, economia. A igreja influenciava na religião, até porque ela dizia que era a única religião que poderia existir. E naquela época, se alguém fosse de outra religião, você era considerado um herege. O que era uma pessoa herege? Era uma pessoa que era contra a Igreja Católica. E se você era uma pessoa herege, se você cometia a heresia, você iria ser julgada no Tribunal da Santa Inquisição. E o que era o Tribunal da Santa Inquisição? Era para julgar as pessoas que cometeram heresia. E o que era heresia? Era aquela pessoa que era contra a Igreja Católica. Então, por exemplo, vamos dar exemplo verdadeiro. A Igreja Católica, ela defendia, nesse caso, a teoria geocêntrica. E o que era a teoria geocêntrica? Que a Terra, ela era o centro do universo e que todos os planetas, todos os planetas, inclusive o Sol, girava em torno da Terra. Mas vai surgir uma outra teoria de Galileu Galilei. A teoria heliocêntrica, que diz o seguinte: o Sol era o centro do universo e todos os planetas giravam em torno do Sol, inclusive a Terra. Então, vestibulando, o que você tem que saber? Que por causa disso, já que Galileu Galilei disse que a Igreja Católica estava errada, que a teoria da Igreja Católica geocêntrica era errada, ele foi preso, julgado pelo Tribunal da Inquisição, e ele vai ter como condenação a maior de todas, que era ser queimado vivo numa fogueira em praça pública. E aí, vestibulandos, esses dois textos vai trazer detalhes como era esse dia que as pessoas eram julgadas em praça pública. Ó. Seja qual for seu estado, idade ou condição, pare com a carroça. Caleça ou montaria nem atrapalhe com mesas ou cadeiras o centro das ruas. Ou seja, minha vida, entenda. O texto está falando que no dia da Inquisição, aquele dia que pessoas iam ser mortas na fogueira pela Igreja Católica, havia
toda uma organização da igreja. Então a igreja dizia que independente da sua idade, seja criança, velho, idoso, independente da sua condição, seja pobre, seja nobre, você se estiver andando com a carroça, pare a carroça. Pare a montaria. Não atrapalhe com mesas ou cadeiras o centro de ruas. Ou seja, não bote nada no centro de rua. Que vão da Inquisição a São Domingos. Não é para atravessar a procissão. Ou seja, se estiver passando a procissão, a Igreja Católica passando, não é para ninguém atrapalhar. E também que nesse dia, nem no dos açoites, açoite eram os castigos, ouse alguém atirar nos réus maçãs, pedras, laranjas, nem outra coisa qualquer. Ou seja, as pessoas estavam lá presas, não era para ninguém ter assim compaixão e jogar maçã para essa pessoa, ou jogar pedra se tiver raiva, ou mandar laranja, não é. Texto 2. Texto 2 é semelhante ao texto 1, é descrevendo, ainda mais. Como acontece em todos os ritos, o que são esses ritos? É esse processo, é essa procissão, processo. Essa procissão de no dia aquela pessoa ser julgada. O sentido do alto da fé, que era a procissão, é conferido pela sequência dos atos que o compõem. Os lugares, as posturas, os gestos, as palavras são fixadas previamente em toda a sua complexidade. Por isso, o alto da fé, que é o quê? A procissão, apresenta momentos fortes durante a preparação, a encenação, o ato e a recepção, que convém seguir em seus pormenores. Então, são textos que vai falar sobre o quê? São textos que vão falar sobre a organização no dia, da Inquisição. Vai dizer como as pessoas deveriam se comportar, como as pessoas deveriam fazer ou não fazer. Então, vestibulandos, a partir de agora que o seu professor aqui, ó papito, descreveu os textos, vamos para o comando. O rito mencionado. Que rito? Que rito é esse? O da Inquisição. Mencionado nos dois textos, demonstra a capacidade da igreja em abrandar, ou seja, abrandar é diminuir, cerimônias de punição. Não. Esses ritos, essa organização não tinha esse objetivo, abrandar, diminuir as cerimônias de punição. Nada a ver. Falso. Favorecer anseios da violência. Olha, pessoal, não era isso. Não é isso que o texto está falando. O texto não vai entrar nessa seara de falar sobre violência, como era. Ele está descrevendo o que as pessoas deveriam fazer, sim ou não. Criticar política e disciplina. Criticar, não. Eles estavam justamente, mostrando como as pessoas deveriam ser disciplinadas. Então, criticar está errado. Favorecer anseio de violência está errado, porque o texto não fala sobre isso. O texto não descreve a violência como era. Descreve o que as pessoas deveriam fazer, sim ou não. Abrandar está errado. Letra D, produzir padrões de conduta. Opa, deixa aqui a interrogação na minha vida. Ordenar cultos de heresia. Olhe, a letra E, ela vai ser um distrator. Porque o texto está falando sobre heresia, mas não é ordenar o culto de heresia, não é ordenar. A ideia que você vê o quê? É uma organização, ou seja, padrão de conduta, organização. Então, donzelos e donzelas, a resposta correta é a letra D, minha vida. Que você tenha aprendido um pouquinho mais de história nessa questão. Um abraço do Papito. Hi-Fi!